Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade, agradecemos pela tua vida, orando por todos vocês. Mesmo nesse tempo de pandemia, sei que a proteção do Criador está sobre cada um de vocês. Estamos clamando a Deus, tanto pelo rebanho que Deus me deu a cuidar aqui, e agora por esses que eu estou conhecendo aí através das redes sociais, tá bom? Estamos sempre à disposição, claro, na limitação do nosso tempo, disponíveis a responder dúvidas e perguntas, Deus assim permitindo, o conhecimento que Ele nos dá. O conhecimento pertence a Ele somente, Ele nos concedendo, a gente quer desfrutar disso com você também que está aí nos assistindo, tá? Se você quiser receber as meditações, só você pedir para mim no meu WhatsApp, 9205, ele aparece aí na tela, e você pedindo no meu WhatsApp, eu encaminho para você, tá bom? E você me dá seu nome, eu salvo o seu nome na linha de transmissão, e depois você salva o meu número, senão ele fica lá como enviado e você não recebe. E as mensagens diárias vão todos os dias depois da meia-noite, manda essas mensagens, tá bom? Estamos tratando do assunto agora, divórcio, e espero que você esteja entendendo. Estou tratando bem pausadamente o assunto, tá? Não estamos aqui querendo prejudicar ninguém, se você é divorciado. Estamos mostrando o que diz a Bíblia, tá bom? Apenas o que é o casamento é algo muito sério, para que os jovens tenham noção de ter um casamento sério, que a Bíblia não dá esta margem, a questão do divórcio, recasamento, tá bom? Então, tomar cuidado. Se você é divorciado e tal, se você não era crente, olha, não é assunto para você, tá? Dependendo do que foi seu casamento também, a Bíblia mostra outras passagens, mas a Bíblia não dá respaldo a quem casou no Senhor, divorciar e casar de novo. Agora, se houve outras brechas, não é brecha, são posições bíblicas que aí a Bíblia permite, sim, casais. Nós vamos mostrar isso no final, lá no final desse material, dessas palestras, estaremos tratando desse assunto. Vamos continuar hoje sobre as palavras porneia e moiqueia, questão de fornicação e adultério, tá bom? Vamos ler novamente Mateus 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então essa passagem aparentemente parece que seria uma brecha, espero que você já esteja entendendo. Que Jesus estava falando aqui com pessoas, porneia é para solteiro. Uma pessoa que vive um relacionamento, mancebia, concubinato, que não casou legalmente, é pecado. Então Jesus estava dizendo que para esse sim poderia separar, porque eles nunca casaram. Então, mas tem 4, 5, mas nunca casaram. Então não era casamento, então não poderia ser divórcio. Para esse, ele usou a palavra fornicação, viu? E aí nós mostramos a diferença, ainda estamos vendo a diferença, tá? Vamos continuar hoje. Se duas pessoas se unirem ilegitimamente, incorrendo, portanto, em porneia, em união fornicária, então pode-se dar a separação. Não se trata, evidentemente, de divórcio, porquanto faltava a união legítima, o casamento. Deus não tinha unido. Uma união fornicária, Deus não uniu. Então não pode separar. O que Deus uniu, o homem não separe. Agora, uma união fornicária, Deus não uniu. Então ela pode separar, porque não é uma união legítima. Disse, pode-se dar a separação porque, se não houver impedimento algum previsto pela lei positiva, como na hipótese de serem irmãos ou tio e sobrinha, ou houver a possibilidade de ser removido o obstáculo, impedimento, os dois poderão legitimar a sua união, estabelecendo aí o vínculo matrimonial. A palavra de Jesus Cristo, tanto em Mateus 5,32 como em Mateus 19,9, considerada inciso exceptivo, ao contrário de atenuar, confirmar a monogamia perpétua indissolúvel. Com efeito, ao afirmar Jesus que a única hipótese que faculta o homem abandonar a mulher é na circunstância da porneia. A única situação que Jesus disse seria na questão da porneia, ou seja, da união fornicária em que não há pacto conjugal, em que não houve uma só carne, porque não houve a união divina nesse relacionamento, é uma relação fornicária. Nesse caso, Jesus disse, pode deixar. Só nesse caso. Confirma que sempre quando há o legítimo vínculo,
se torna absolutamente impossível a dissolução dele. A cláusula de exceção, por conseguinte, não é uma exceção. Trata-se de um entre parênteses feito por Jesus Cristo no decorrer de sua exposição. Entretanto, entendendo corretamente esta palavra do Mestre, ressalva-se o seu luminoso postulado. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele jamais iria entrar em contradição. Jamais. Os discípulos compreenderam plenamente a proclamação peremptória de Jesus e completamente nova para judeus e lhes observaram. Olha o que eles disseram no verso 10. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles entenderam, eles compreenderam, eles entenderam que na questão da fornicação ele poderia separar. Na questão do casamento ele jamais poderia separar. Eles disseram, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mateus 9, verso 10. Eles compreenderam plenamente o que Jesus tinha dito, que era fornicação, uma vida fornicária, não um legítimo casamento. Você conseguiu compreender? Espero que Deus tenha aberto o seu raciocínio. A rigidez do assunto é radical e de difícil alcance para os homens, a ponto de o mestre frisar, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ainda a sequência é o versículo de número 11. Nem todos podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido. Verso de número 11. Que os cristãos divorcistas supliquem ao Senhor a graça de entender esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Deste soberano princípio, consideramos também a sua primeira parte, o que Deus ajuntou. Então, união fornicária, Deus não ajuntou. É a única situação que Deus permitiu o quebra do vínculo, porque não é um vínculo conjugal. O que Deus uniu, não juiz com papéis, fórmulas ilegais e a presença de testemunhas, não sacerdote com água benta, velas acesas, paramentos, e o seu sacramento administrado na singeleza ou na pomposidade dos tapetes, dos sacerdotes da marcha nupcial e da Ave Maria, consoante as tarifas pagas. Não o pastor batista com seus sermões entropiado ou burilado com a toga ou de gravata. Não o babarolixá com o seu vocabulário ao sabor africano num ambiente a emanar defumador. Nem o juiz ao cumprir todas as formas da lei que une, nem o sacerdote ao atender exigência do seu código de direito canônico que une, nem o pastor batista empretar a bênção de Deus sobre os nubentes que a une. A união de duas vidas procede de Deus. O que Deus uniu. União fornicária, Deus não uniu. Quer a bênção de Deus para a união? Vai para o vínculo completo. Aí Deus, agora tem minha bênção completa. Por isso que quando uma pessoa, dois seres humanos, duas criaturas, conhecem a verdade, conhecem Jesus Cristo, de imediato eles viviam numa vida de fornicação, não eram casados legitimamente. De imediato ele quer tomar a decisão de consumar o casamento, porque é o incômodo do Espírito Santo. Ele não quer viver mais em pecado. Na maioria dos cônjuges eles aceitam, outras partes têm que ser na base de oração. Mas eu vi um caso de alguém que não aceitou. Ocorre isto. Então, é muito sério o casamento. É a única que Jesus disse que poderia separar, foi um parênteses que ele colocou ali. Somente quem viver em mancebia, em fornicação, porque não é o vínculo conjugal. É o que Deus uniu, não é o pastor, não é o padre. Todos que podem realizar uniões, casamentos, nenhum juiz, é Deus. Dá para ter noção o que é um casamento? E eu finalizo. Jovem,
Não brinque com o futuro. Não brinque com coisa séria. Jó, você que vai casar, o que Deus uniu. Que o seu casamento seja a união divina. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, entra naquele texto de Corinto. O amor tudo supera, tudo sofre, o amor aguenta. Por amor nós suportamos. Sabemos que não há divórcio, não há quebra do vínculo. Porque se isso ocorrer, há consequências drásticas vindas do próprio Senhor. Não deixe ocorrer isso na sua vida, viu? Case na presença do Senhor com união divina. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade, que a Tua palavra, Deus, alcance os corações. Fica conosco, Deus, abençoando cada família, cada lar. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.